Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse é o canal A Luz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre despacho hidrotérmico e a programação dual estocástica ou dinâmica dual estocástica, que é uma ferramenta utilizada por algumas ciências, entre elas a parte de planejamento da operação, para lidar com problemas duais, ou seja, que o oposto também é válido, ou seja, um problema de otimização e que lida com variáveis aleatórias associadas a uma probabilidade. Por exemplo, aqui no nosso caso, né, a probabilidade e a aleatoriedade das vazões, né, que dependem das chuvas, enfim, e com uma série de cenários, né, com uma discretização temporal, né? No nosso caso aqui, no caso brasileiro, do sistema elétrico brasileiro, a gente trabalha aí, né, na faixa de até 5 anos, beleza? No planejamento, né, que é, no caso aqui, o ONS, o Operador Nacional do Trabalho. Então, beleza, esse vídeo vai ser um tutorial aí sobre como é feito, né, essa programação, esse problema de otimização através da programação dinâmica dual estocástica. Esse palavrão aí, a gente vai tentar simplificar isso para a prática. Então, bora lá! Qualidade de vida aos 200 milhões. Esperança num mundo melhor pra comemorar. Ecologia com tecnologia. É refletir sobre a maneira como a gente utiliza esses recursos. Ele é um meio. Fala galera, já estou aqui dentro do meu computador e vocês estão vendo aí um slide, né? E se a vazão for incerta? Essa é a pergunta que norteia o problema da programação dual estocástica. Beleza? Então, para dar uma introdução aqui, né, o que é a estocasticidade? Beleza? O processo estocástico é, né, como o nome diz, um processo, ou seja, um fenômeno que acontece em vários estágios de tempo e que ele envolve uma aleatoriedade, ele envolve eventos aleatórios. Por exemplo, quando você vai jogar um dado, certo? Então, cada uma dessas aleatoriedades, elas podem ter uma probabilidade associada. No nosso caso aqui, da programação hidrotérmica, né, que vai ser o nosso foco, o nosso estudo de caso da programação dual estocástica, a gente está falando das probabilidades, por exemplo, de vazões, certo? Ou seja, a gente tem, pode chover 60 milímetros, como pode chover 100, como pode não chover. E isso vai alterar a nossa vazão, a nossa quantidade de água dos nossos reservatórios. Beleza? E o que acontece? Né? Como vocês estão vendo aqui, né, no nosso quadrinho, a gente tem algumas decisões, certo? E essa decisão ela passa por utilizar os reservatórios de água ou não utilizar os reservatórios de água. Por quê? Né? Porque a água ela pode ser estocada e enquanto que as outras fontes, né, elas não podem ser estocadas, certo? A termoelétrica a gente não estoca, né? As fontes, né, eólica e solar, que já tem uma participação interessante no nosso sistema, a gente também não estoca, ou seja, o cálculo é feito, né, a demanda total, ela tem um valor de potência, desse valor é abatido tudo que vem de eólica e solar, ou seja, automaticamente que a energia decorrente das placas solares, das centrais solares e eólicas são geradas, essa energia é automaticamente despachada e ela vai chegando até as nossas casas, até as indústrias, etc. Então, o que sobra é essa decisão, né? Utilizar a água, que né, na teoria ela é de graça, ou seja, não tem um custo associado a isso, o custo de manutenção de uma hidrelétrica ele não é um custo muito alto, né? Agora, naturalmente, teve o custo de investimento. Ou utilizar a energia termoelétrica, que é uma energia a mais cara que tem, porque você tem que queimar combustível, mesmo que seja um combustível natural, uma biomassa. Ou seja, a gente tem essas duas decisões, né? Utilizar o reservatório ou não utilizar o reservatório, né? Se a gente utiliza o reservatório, ou seja, zera, né, ou chega bem perto de zero, né, no limite de segurança,
da água que estava ali estocada e o próximo estágio é um estágio úmido, ou seja, volta a chover, aquele reservatório enche novamente, ok, a decisão foi acertada, a gente conseguiu o nosso objetivo, né? E a gente minimizou o nosso custo de energia hoje, beleza? Agora, se a gente utiliza o reservatório e no próximo estágio, né, esse estágio, né, isso é uma árvore de cenários, uma árvore de estágio, né, porque a gente não está lidando só, vamos utilizar hoje ou vamos utilizar amanhã. Né, as chuvas elas vêm em qualquer momento, né, a gente discretiza, né, em horas, por exemplo, né, porque a gente não pode discretizar em segundos ou em minutos, isso seria muito pesado computacionalmente e também não teria uma tanta diferença numa resolução ótima do problema, beleza? Mas então, né, esse próximo estágio que a gente considera, se amanhã o tempo fica seco, a gente vai ter o quê? Um déficit, né? Um déficit no sistema, né? A gente vai ter que sobrecarregar nossas térmicas, usar as térmicas mais caras, isso vai gerar um custo de energia muito alto, né? E se isso chegar a um estágio extremo, poderia até levar a um corte de energia, como é conhecido um corte de carga, beleza? Ou a gente tem a nossa outra decisão, que seria não utilizar os reservatórios, ou seja, deixar ali nossa hidrelétrica com a água estocada, beleza? E utilizar mais as nossas térmicas, considerando que amanhã vai ter uma seca. Ou seja, se isso realmente se verifica, ok, fizemos a decisão certa. Amanhã vai ter uma seca, né? Então hoje a gente não utilizou muito a nossa energia das hidros, né, para que a gente possa usar um pouco dessa água, dessa energia hidro, amanhã, no próximo estágio. Né? Agora, se a gente não utiliza e amanhã chove, o que acontece? Essa água ela vai ser vertida, ou seja, o reservatório ele tem um limite, certo? Ele tem um limite. Então, se ele chega a certo ponto, essa água vai começar a descer o rio e aquela energia que estava ali, que deveria ser utilizada para ativar as turbinas para gerar energia, ela não vai ser utilizada. Né? Então, esse é o nosso quadro de decisões, essa é a nossa incerteza. E cada estágio aqui, a gente vai gerar uma probabilidade associada a esse evento aleatório. Beleza? Isso é a programação dual estocástica. Né? Então, aqui no programa, no problema do despacho hidrotérmico estocástico, custo futuro da água, certo? Só que a gente, como comentado, a gente não tem esse custo futuro, isso está associado a uma aleatoriedade, certo? E isso é associado a um custo de oportunidade, né? Que é uma comparação, né, com os demais custos. Ou seja, qual que é o custo de tu não utilizar, sei lá, teus R$1.000 e botar na poupança? Certo? Você deixou de comprar algo com esses R$1.000, certo? E como que a gente vai fazer isso? Né? A gente baseia numa árvore de cenários, certo? Só que aqui no Brasil, o que a gente faz? Né? A gente utiliza essa árvore de cenários, ela tem 5 anos, né? Ou seja, é uma incerteza imensa, né? Porque essa mesma incerteza que existe no estágio, ela vai se aplicar ao próximo estágio. Ou seja, se a gente coloca, né, no horizonte de 5 anos, né, com 2 cenários hidrológicos por estágio, ou seja, mensais aqui, a gente vai ter 2 elevado a 60 de cenários. Porra, isso é um número grande, eu não preciso nem pegar a calculadora aqui para vocês saberem que 2 elevado a 60 é um número grande. Ou seja, são muitas incertezas e para qualquer computador, seja um computador mais foda do mundo, utilizado lá pela NASA, isso é um problemão, beleza? Então, a gente utiliza para resolver isso 2 ferramentas, programação dinâmica estocástica e a programação dinâmica dual estocástica, certo? Basicamente, né, a gente define os estados do sistema. Isso daqui pode ser feito com a simulação de Monte Carlo. Eu já falei um pouco sobre a simulação de Monte Carlo no meu último vídeo da série Programando, no qual eu falei lá sobre o planejamento da distribuição de energia, beleza? E esse é um problema da estocasticidade que ele é muito comum, né, a todas as áreas, né, dos sistemas de potência, beleza? Por isso que a gente fala muito sobre ele aqui no canal, né? E isso
ainda é uma área a ser explorada em termos de programação, beleza? Em termos de ferramentas computacionais, ainda tem muito para se avançar nesse problema, né? E a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai resolver o problema no último estágio, certo? No cenário de vazões, e a partir daí a gente vai voltando na nossa curva, ou seja, a gente vai criar uma função de custo futuro para o estágio t-1, né? Baseado naquela que a gente criou em t, certo? Então, aqui no próximo slide vai estar um pouco mais claro, né? A gente vai criar, né, enumerar, discretizar todas as combinações de armazenamento inicial, e a partir daí a gente vai criar né, o número de estágios baseado em todas essas usinas, tá? Como que a gente vai utilizar a programação dinâmica a partir daí? Basicamente, para simplificar a nossa construção da nossa função de custo futuro da água, a gente vai utilizar um custo operativo esperado, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, ela vai ser linear por partes. A gente vai construir uma curva, né, que ela vai ter pequenas partes lineares, né? Como que a gente faz com que esse método iterativo funcione através justamente de uma simulação de Monte Carlo, né? Então, eu vou deixar a sugestão aqui em cima para tu assistir meu vídeo do algoritmo da distribuição, tá? E eu vou falar um pouco sobre simulação de Monte Carlo num vídeo específico para a gente poder entender isso, beleza? Mas, basicamente, né, a gente vai ter, por exemplo, um estágio, né? Se a gente tem um estágio bem simplificado, por exemplo, 3 usinas, uma hidro e 2 térmicas, né? A gente tem uma hidro que pode estar fornecendo energia ou não, e a gente tem essas 2 térmicas que podem estar fornecendo energia ou não. Ou seja, elas são variáveis binárias, né? Uma pode ser 0,1, outra pode ser 0,1, outra pode ser 0,1. E isso vai depender do estágio, se ela está úmido ou seco, que também pode ser 0,1, né? Para cada uma dessas alternativas, certo? Então, o que a gente faz? Né? A gente faz uma fase forward, né? A gente gera todos esses pontos, né, baseado na probabilidade de cada um, indo até o final do nosso tempo, ou seja, os 5 anos lá que foram comentados, e a gente faz uma fase backward, né, que a gente vai adicionando segmentos lineares, né, obtidas, né, na nossa etapa anterior, certo? E a gente vai fazendo isso até que um critério de convergência ele seja acrescentado. Por exemplo, aqui a gente vai ter o caso que eu comentei, né, que a gente consegue ilustrar isso de uma forma mais interessante, beleza? Aqui a gente tem, nesse exemplo, vai dar para a gente trazer isso de forma mais simples, certo? Então, a gente tem uma demanda aqui, tá? A gente tem aqui os dados da hidro, certo? E a gente tem uma árvore de cenários de afluências, ou seja, afluências traduzindo chuva, tá? A gente tem aqui um cenário tal, que já foi concretizado, né? E a partir desse 2 outros cenários, né? Que podem ser obtidos por séries históricas, ou seja, no mês tal dos últimos 5 anos, nesse dia do mês, quando choveu isso aqui, nesse dia choveu 5, né, nesse mês aqui, no próximo, na média, os resultados que a gente mais teve foram esses aqui, que se aproximam de 0 ou de 60. É assim que é gerado, né, esses cenários aqui, tá? Então a gente gera 2 cenários, né, que são obtidos através de séries históricas, baseado no último cenário. Beleza? Então, basicamente, né, a gente tem aqui uma produção, um custo de cada térmica, né, e a gente tem a potência máxima que cada térmica pode gerar. Beleza? Então, a gente vai minimizar o quê? A gente vai minimizar essa função aqui, né? Aqui, ó, uma custa 1, outra custa 2, outra custa 5, tá? Mais 0,5. O que é esse 0,5 aqui? É a probabilidade, tá, dessa situação ocorrer, certo?
mais 0,25 desse quadro aqui acontecer. Da onde que é tirado essas probabilidades aqui, tá? Essas probabilidades são tiradas daqui, ó, da minha árvore de cenários, certo? Então, aqui primeiramente, né, a gente tem a probabilidade de 0,5, né, de não chover, tá? Se a gente tem a probabilidade de 0,5 de não chover, né, então a gente tem a probabilidade de 0,5 da gente ter que utilizar essas térmicas aqui, né, que vão ser minimizadas de acordo com os custos dela. Ou seja, tu quer primeiro utilizar essa aqui, que custa 1 por megawatt, depois tu quer utilizar essa que custa 2, depois tu quer utilizar essa que custa 5, né, se não tiver nenhuma possibilidade, né? E aqui a gente tem a probabilidade de 0,25. Por quê? Porque é 0, tá? Né? Vezes 0,5, certo? E aí a gente vai utilizar, né, essa probabilidade. E aqui tem todas as restrições, né? A quantidade, né, de potência gerada total tem que ser 80, que é a demanda, né? A gente tem aqui a vazão, né, que é igual a 60, né? Então, no cenário 2, né, que é esse aqui, né, também vai ser igual a 80, né, porque a demanda continua sendo igual a 80. Enfim, a gente tem uma série de restrições lineares, né, que tem que ser obedecidas para resolver essa função de otimização aqui. Beleza? E a gente vai chegar na nossa função objetivo, tá? Que vai ser nada mais nada menos que o valor que custa para isso, tá? E quanto que vai ser gerado de térmica e quanto que vai ser gerado de hidro. Beleza? Basicamente é isso, galera. A gente escolheu, né? A gente trouxe uma probabilidade, né, para cada, ou duas probabilidades para cada cenário, tá? E dentro dessa probabilidade, né, a gente associou um custo a ser minimizado. Beleza? Isso é a programação dual estocástica aplicada ao problema hidrotérmico. Beleza, galera? Era esse o vídeo aqui de hoje, né? Um vídeo aí de introdução desse assunto, tá? Esse é um assunto que ele pode ser bem complexo, né? E de fato com a quantidade de... Pensa que a gente está... isso aqui já é complexo dentro de um cenário com 4 usinas, tá? Pensa agora no Brasil, que são 100 usinas hidro e, né, centenas térmicas. E dessa forma, né, a gente se despede aqui do vídeo e dizendo que vai ter outros vídeos, especialmente sobre simulação de Monte Carlo. Quem não assistiu o meu vídeo sobre o algoritmo de MATLAB para planejamento da distribuição, dá uma olhada lá, beleza? E é isso, valeu. Galera, tamo junto, aquele abraço, deixa a luz entrar.